quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizer que é uma alegria e uma honra muito grande estarmos aqui nesta noite, podendo rever os irmãos. Nesta oportunidade, rever o pastor Misael, sua esposa, a irmã Edilene. Deus abençoe todo o corpo de obreiros aqui dessa casa, que sempre nos recebe com muito carinho. Obrigado. É uma bênção também trazer para os irmãos um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali no setor 10, em Barueri, do nosso pastor Davi Fonseca. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Feliz de ter aqui na minha companhia a Mônica, também minha mamãe, Dona Patrocínia. Obrigado, querido. E participar de um culto que é o culto da família, mas hoje, de forma especial, tratando e orando pelas famílias, os casais, e propondo falar também sobre família. Eu, como o pastor Misael disse, estou chegando, irmãos, pela misericórdia de Deus, de uma maratona. Agora eu sou um pregador internacional mesmo, hein? Eu estou chegando de uma maratona de pregações ali em Portugal e também na Espanha. Eu tive a oportunidade de estar 23 dias ali. Eu preguei praticamente todos os dias, e eu digo aos irmãos uma coisa que eu ouvi de uma portuguesa chamada Otília. E a Otília congrega na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali numa cidade portuguesa chamada Almeirim. Almeirim fica num distrito português chamado Santarém, e Almeirim está distante de Lisboa, mais ou menos uns 70 quilômetros. E lá temos uma igreja do Ministério do Belém, ligada ao campo de Vinhedo, do pastor Heber Ribeiro de Souza, e eu estive pregando ali. Um dos dias, quando eu terminei a pregação, estava do lado de fora com os meus livros, e a irmã Otília, uma portuguesa raiz mesmo, me deu um abraço e disse: eu quero que o senhor transmita um abraço à igreja brasileira e diga que mesmo nesta Europa pós-cristã, nós temos visto Deus conservar aqui um remanescente fiel. Aí ela trouxe o esposo dela, que tem um sobrenome português, que para nós aqui não é muito convidativo, que é o irmão presbítero lá da igreja, José Bagulho. Trouxe o irmão José Bagulho para perto dela, e ela disse assim: eu e José fazemos parte deste remanescente fiel. Somos portugueses e temos servido a Jesus Cristo aqui. E aí, com lágrimas, ela disse uma coisa muito bonita. Ela disse: eu sinto de Deus que está se aproximando um grande avivamento para a Europa. E a Europa deu muito para o mundo e também deu muito para o Brasil. E agora, com o advento da migração de muitos brasileiros aqui para a Europa e, sobretudo, para Portugal, nós temos visto que Deus tem trazido aqui um fogo pentecostal e um avivamento através dos brasileiros. Orem por nós e diga à igreja do Brasil que nós estamos aguardando a vir da igreja do Brasil um grande avivamento aqui para Portugal e também para a Europa. E eu digo aos irmãos, depois de pregar alguns dias ali, ir até a Espanha, eu digo aos irmãos que Deus tem feito uma grande obra, e sobretudo através dos brasileiros. Os brasileiros têm sido usados por Deus como instrumento para incendiar aquela região, e eu sei que nós vamos ouvir notícias maravilhosas de grandes movimentos espirituais naquele lugar. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje com os irmãos no tema da família, e Deus tem feito arder no meu coração uma palavra com o título: Como Raabe lutou pela sua família. Como Raabe lutou pela sua família. E eu quero ler com os irmãos o texto de Josué capítulo 2, versículo de número 1
E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar a terra, dizendo: ide e reconhecer a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali puderam dormir. Agora eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, que avancem um pouquinho no livro de Josué, para o capítulo 6 agora, e leiamos juntos o versículo de número 17, do capítulo 6 do livro de Josué. Diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém. Agora no capítulo 6 aí, vá para o versículo 23 do capítulo 6 de Josué. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, e não só Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Agora vá para o versículo 25, por gentileza, do capítulo 6 de Josué. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, mas não só a ela, há também sua família, família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Raabe, queridos irmãos, é um exemplo de uma pessoa de fé. É interessante que na galeria dos heróis da fé, muitos heróis são ignorados. Grandes homens, grandes personalidades são esquecidas. Mas no capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo 31, o escritor aos Hebreus, ao elencar o rol dos grandes heróis da fé, ele suscita a meretriz transformada pelo poder de Deus, Raabe, quando ele fala: pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu em paz os espias. É muito interessante que Raabe se tornou tão notória que o apóstolo São Tiago, na segunda, ou melhor, na carta de Tiago, no 2º capítulo, versículo 25, ele fala o seguinte: e de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe é uma mulher exemplar, é uma figura emblemática, e a sua singularidade está também no fato de ela produzir uma proteção, ela produziu uma guarnição, ela produziu um amparo, ela produziu um albergue, ela produziu um refúgio para toda a sua família. O tempo aqui não nos permite dissecarmos de modo pormenorizado a biografia de Raabe, e eu sei que essa igreja, biblicista como é, já tem a história de Raabe de ponta a ponta decorada, mas eu gostaria de puxar um fio da biografia de Raabe para mostrar para os irmãos como essa mulher protegeu,
como ela amparou, como ela se tornou um arrimo de família. E aí vamos aprender também como nós podemos proteger a nossa família, amparar a nossa família, lutar pela nossa família e sermos refúgio para a nossa família. Em primeiro lugar, a Raabe vai lutar pela sua família, proteger a sua família, colocando a sua família debaixo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria que os irmãos lessem comigo Josué capítulo 2, versículos 18 até 21, por gentileza. O texto de Josué capítulo 2, do versículo 18 a 21, é bem conhecido, mas eu queria ler. E eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a tua família e a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja feito. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou um cordão de escarlate à sua janela. Quando a Raabe coloca um fio de escarlate na sua janela, ela não sabia ainda, porque a revelação de Deus é uma revelação geral, é uma revelação especial, mas é também uma revelação progressiva. E ela ainda não tinha o total entendimento da proteção e da redenção que haveria de vir por meio de Cristo, mas de forma profética, crendo naquilo que os espias disse, ela fez. Ela pegou um fio de escarlate, um fio vermelho, e ela amarrou esse fio na sua janela. E quando ela faz isso de forma profética, ela faz isso de forma pressagiadora, escatológica, porque ela está anunciando uma redenção que viria em Cristo, mas que está tipificada aqui. Quando ela faz isso, sem ela saber e sem ela entender a revelação por completo, confiando na palavra dos espias que estavam ali sendo conduzidos pela orientação do Espírito Santo, quando ela coloca a sua família debaixo da sua casa e cobre a sua casa com aquele fio de escarlate, o que ela está fazendo ali? Ela está apontando para Jesus Cristo. Ela está abrigando a sua família debaixo de Jesus Cristo, debaixo do sangue de Jesus, que está nesse momento ilustrado, que está nesse momento alegorizado, que está nesse momento em analogia, que está nesse momento profetizado. Ela não sabe, mas o que ela está fazendo é abrigar a sua família debaixo do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que esta exemplificação dela vai também ter uma referência no livro do Êxodo. Vejam o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E aqui é quando Israel vai sair do Egito. E no dia que o anjo da morte vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos egípcios, Deus dá uma ordem a Moisés, e Deus dá uma ordem a Israel: olha,
o anjo da morte não vai passar aonde tiver uma marca do sangue do Cordeiro. Do mesmo jeito que na casa de Raabe, aqueles que estão dentro serão protegidos por aquele fio escarlate que aponta para Cristo, também no livro do Êxodo, enquanto os judeus estão cativos no Egito, Deus fala, é preciso passar sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e ele vai entrar em todas as casas que não tiver o sangue e a proteção. É uma proteção de um cordeiro, mas aquela proteção vai apontar para Cristo Jesus, é a proteção na verdade de Cristo. Deus fala, o anjo vai entrar nas casas que não tiver a marca do sangue, mas na casa que tiver a marca do sangue, a marca de Cristo, a família que estiver albergada, que estiver refugiada, que estiver protegida, que estiver guardada debaixo do sangue do Cordeiro, essa família será protegida, essa família será blindada, essa família se isentará, essa família será salva. Olha o que diz Êxodo 12:13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. É interessante, queridos irmãos, que Raabe, ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela está copiando os judeus que colocaram sangue nos umbrais das portas. O sangue que simboliza o sangue de Cristo, o sangue vermelho, redentor, expiatório, o sangue de Cristo remidor, o sangue vicário, o sangue salvífico, o sangue perdoador, o sangue reconciliador. A família debaixo do sangue, debaixo de Cristo, ela está protegida. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Jesus, segundo o evangelista São João, no capítulo 1, versículo de número 29. Olha o que diz João 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O fio escarlate é um símbolo de Cristo. O Cordeiro que derrama o seu sangue lá na Páscoa e tem o sangue aspargido lá nos umbrais das portas, é um exemplo de Cristo. Ou seja, a família de Raabe foi protegida em Cristo. A família dos hebreus lá na Páscoa e no Êxodo, essa família, ou essas famílias foram protegidas em Cristo, porque tanto o fio escarlate quanto o cordeiro apontam para Jesus, que lá junto ao rio Jordão, João olhando para ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, queridos irmãos, que tudo isso vai corroborar com Atos dos Apóstolos 16:31. Eu quero ler com os irmãos Atos 16:31, e eu gostaria que fosse colocado na tela, para lermos todos juntos e de modo uníssono, com uma voz bem retumbante, cheia de fé. Atos 16:31. No 3, leamos esse texto. É possível projetar? No 3, vamos ler juntos. Já projetou? 1, 2, 3. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Oh glória! Como é que a gente guarda a nossa família? Fazendo como Raabe, escondendo a nossa família no sangue de Cristo, escondendo a nossa família em Jesus, trazendo Jesus para dentro da nossa casa. Eu, irmão, sou de uma família de 18 irmãos. Minha mãe, dona Patrocínia, junto com o meu pai, seu Expedito. Meu pai já descansa no Senhor, faleceu em 2022, e eles viveram mais de 60 anos casados, e eles tiveram 18 filhos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E nós moramos em periferias, nos subúrbios,
nos lugares mais inóspitos e indesejáveis. Nós moramos nos lugares mais difíceis. Eu morei no Anistela, lá em Carapicuíba. Eu morei em Ferraz de Vasconcelos, na Vila Kemmel. Eu morei no Ariston, em Carapicuíba. Eu morei na Vila do Sapo, ali na região de Carapicuíba. Não era brincadeira onde a gente morava. Eram lugares dificílimos. Nós tínhamos tudo para entrarmos para caminhos errados. Ainda o meu papai, não obstante a tudo o que ele sempre fez por nós, porque meu pai foi um homem de verdade no sentido de trazer o exemplo do trabalho para dentro da nossa família, mas o meu pai bebia água que passarinho não bebe. Meu pai bebia umas canjibrinas. Os irmãos não conhecem, porque os irmãos vieram já todos de berço evangélico, amém. Mas, meu pai bebia aquela aguinha que passarinho não bebe, e era muito difícil uma vida com uma pessoa ébria, com uma pessoa etílica, uma pessoa viciada. Não era brincadeira. Nós tínhamos tudo para andarmos por todos os caminhos, mas a minha mãezinha, na simplicidade dela, pegava aquela renca de filhos e levava para a igreja. E aí alguém dizia assim, mas esse pessoal vai para a igreja, não tem nem roupa. Ela falava, com roupa, sem roupa, com chinelo, sem chinelo, tendo escovado o dente, não tendo escovado o dente, vem para a igreja. E aí nós fomos colocados diante de Jesus, e Jesus foi entrando no nosso coração, Jesus foi entrando na nossa vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Como é que você salva a sua família? Colocando a sua família guardada em Jesus. Apresenta Jesus para a sua família, traz Jesus para dentro da sua casa, coloca Jesus nas suas refeições, coloca Jesus quando sair, quando entrar, quando for viajar, quando chegar de uma viagem, ao acordar, ao dormir. Diga, Jesus, faz morada aqui no meio dessa família. Talvez no começo a sua família resista a Jesus. Talvez no começo a sua família, ela implique com Jesus e rejeite Jesus. Mas a palavra de Jesus, ela é como uma espada, ou ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E aonde a sua palavra como pai não pode entrar, aonde a sua palavra como mãe não pode entrar, aonde a sua palavra como parente mais próximo não pode entrar, a palavra de Jesus corta, ela rasga, e ela entra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela vai discernindo as intenções do coração e levando o evangelho, a salvação e a segurança para as famílias. Oh glória, como é que Raabe guarda a sua família? Escondendo a sua família em Cristo. Eu quero esconder a minha família em Cristo. Eu tenho 2 filhos e eu sempre os conduzi para a igreja. Aprendi com a minha mãe, e lá em casa não tinha muita democracia não. Vai para a igreja de qualquer jeito, mas eu vou para ficar emburrado. Fique emburrado na igreja. Eu vou para ficar meio macambúzio. Fica macambúzio aqui dentro, porque eu creio nessa palavra aqui, e eu creio em homens de Deus inspirados, que quando pregam, a palavra de Deus entra onde a gente não pode entrar. Uracandaramai. Os meus filhos vieram para a igreja. Oh glória, até o dia que o Dudu tomou a iniciativa. Moniquinha primeiro, né? Papai, quero batizar. Falei, quer batizar? Quero. Falei, então vamos falar agora com o pastor. Falamos, foi batizada. Depois o Dudu, de uns tempos, falou, papai, quero batizar também. Falei, vamos batizar. Bora. Os 2 estão servindo a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Aí você diz assim, mas eles não me obedecem. Toma a sua postura. Você tem que ter palavra. Você tem que ter firmeza. Sem agressividade. Mas uma firmeza, uma postura, uma autoridade. Essa autoridade reverberará na salvação dos seus filhos, na salvação da sua família. Às vezes eu vejo muito pai e muita mãe exercendo a paternidade hoje de uma forma tão aberta, de uma forma tão laicista, de uma forma tão democrática, que ele se esquece do ministério paternal, do ministério maternal. Eu estou aqui para ser pai, ela está aqui para ser mãe, mas eu sou amigo também. Claro, eu sou amigo também, mas eu sou pai. Pai é pai.
o Pai vai orientar, o Pai vai cuidar, o Pai vai prover, o Pai vai estar do lado, o Pai vai chorar, mas o Pai vai trazer para dentro da igreja também, para que essa pessoa seja exposta ao Evangelho de Jesus Cristo. Confia na palavra de Deus, confia na palavra de Cristo. A Moniquinha nasceu com falta de vitamina D, e aí foi interessante que o médico pediatra passou lá e falou assim: vocês têm que fazer uma coisa com essa menina aí. O que é? Vocês têm que expô-la ao sol. Todos os dias de manhã, vocês devem expô-la ao sol. Aí a gente, tá bom, então vamos expô-la ao sol. Mas não tem que dar alguma injeção nela? Não. Não tem que dar algum medicamento? Não. Basta expor ao sol que ela sarará. Todos os dias de manhã a gente expunha ela ao sol. A vitamina D foi sendo absorvida, e ela foi sendo curada. Expõe a sua família ao sol da justiça. Traz a sua família para o sol. Aleluia, glória a Deus. Traz sua família para o sol, traz sua família para a igreja, traz sua família para Jesus. Aleluia, Jesus saberá como tratar, Jesus saberá como lidar, Jesus saberá como mover, Jesus saberá como conduzir. Aleluia, glória a Deus. E saiba, Jesus é mais poderoso do que nós. Jesus sabe como lidar com os nossos. Como é que a Raabe salva a sua família? Oh, glória. Primeiro colocando a sua família aos pés de Jesus, trazendo Jesus para dentro da sua casa, colocando lá o fio de escarlate que lembra Cristo. Segundo lugar, ela salva a sua família, colocando a sua família ao lado do povo de Deus. A Raabe não apenas crê, ela se alia ao povo de Deus. Ela abandona o sistema de Jericó, ela abandona aquele símbolo do mundo. Ela sai da condenação, ela entra na aliança de Deus com Abraão. Queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz Gênesis 12, 3. Também valeria a pena a gente ler em voz alta esse texto. No 3, 1, 2, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. A Raabe, ela se alia ao povo de Deus. Ela entra na bênção de Abraão. Ela se une ao povo da promessa. Ela escolhe o povo de Deus. E ao escolher o povo de Deus, ela faz a sua família se aproximar do povo de Deus. Em Efésios 2,19, vejamos o texto. Paulo vai dizer assim: assim, irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês agora se tornaram concidadãos dos santos, e mais, se tornaram membros da família de Deus. Ficar do lado do povo de Deus é receber as bênçãos de Deus para o seu povo por extensão. Ficar do lado do povo de Deus é você levar a sua família a olhar com respeito para o povo de Deus. Eu acho interessante algumas pessoas que elas não vêm para a igreja, mas elas têm um respeito muito grande pela igreja, têm um respeito muito grande pelo pastor, têm um respeito muito grande pelo povo de Deus. A gente precisa, dentro de casa, nutrir na nossa família o bom valor do povo de Deus, fazer a nossa família enxergar esse povo da promessa, fazer a família enxergar esse povo de Deus. É claro que quando nós falamos aqui de povo de Deus, nós estamos falando de Israel no primeiro momento. Por quê? Porque a Raabe era estrangeira, mas a Raabe agora passa a se tornar uma prosélita. O que é um prosélito? Prosélito é alguém que se converteu ao judaísmo, e alguém que recebeu as bênçãos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós precisamos levar a nossa família a olhar com carinho para esse povo de Deus. Queridos irmãos, eu estive agora lá em Portugal,
eu ouvi histórias de portugueses que eu não imaginava. Porque às vezes a gente é muito igrejeiro e acha que esses assuntos dizem respeito só ao nosso sítio, só à nossa ambientação. Mas um português, não evangélico, engenheiro, aposentado de uma das maiores cervejarias lá de Portugal, cervejaria Sagres, ele trabalhou 35 anos fazendo cerveja nessa cervejaria. E um dia eu sentado, batendo um papo com ele lá, tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele olhou para mim e disse assim: Portugal era para estar muito melhor. Você sabe por que Portugal não está muito melhor? Aí eu disse: por quê? Aí eu pensei que ele ia falar que era por causa da Rússia, por causa da China. Ele olhou e disse assim: Portugal não está muito melhor, porque Portugal não olhou com respeito e com amor para os judeus. Aí eu: foi mesmo? Ele disse sim. E ele começou a me contar um momento de Portugal, que a coroa portuguesa percebeu ou achou que os judeus tinham muita influência em Portugal. Os judeus estavam comandando os bancos, comandando uma série de negócios, e a coroa portuguesa não teve interesse nisso. Então a coroa portuguesa, ela imprimiu uma perseguição ostensiva, intencional, radical contra os judeus. E aí os judeus saíram de Portugal e foram lá para a Holanda. E lá na Holanda fundaram Amsterdã, Roterdã, e hoje a Holanda é um país que, economicamente falando, é melhor do que Portugal. Eu voei no avião para o Brasil e do meu lado sentou uma moça que trabalha em Amsterdã, brasileira, que fez uma universidade na Hungria e depois foi para a Holanda e hoje está morando na Holanda já há mais de 10 anos. E ela estava vindo visitar os pais dela, que são de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo. E ela me disse assim: eu, estudando os países, além da Alemanha, é claro, que é a cabeça da Europa, eu olhei com muito carinho para a Holanda, porque a Holanda tem uma cultura interessante, uma presença de judeus muito interessante, e é lá a vida, a renda per capita, o PIB é muito maior. Aí eu disse para ela: e você atribui isso a quê? Ela disse: bom, há no meio dos holandeses uma ideia de que foi por causa da chegada dos judeus lá. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos que olhar com carinho para esse povo. E nós temos que falar para a nossa família sobre o que Deus tem feito na vida desse povo. Eu estava assistindo uma palestra com a Aline, aquela Aline, Israel com a Aline, e ela estava contando uma coisa interessante. Ela estava dizendo que ela veio na PIB, na igreja, primeira igreja de Pinheiros, presbiteriana de Pinheiros, e ela estava contando uma coisa interessante. Ela disse: olha, o povo egípcio é outro povo, segue a outros deuses. O povo sírio é outro povo, segue a outros deuses. Os mesopotâmios não conhecemos mais. As nações no entorno de Israel, todas elas se esfacelaram, mantiveram o local e o nome, mas muitas delas não têm nada com o que foram antigamente. Mas o povo de Israel tem sido preservado por Deus, porque é um povo escolhido por Deus. Quando nós, irmãos, olhamos para Gênesis 12, nós temos que lembrar daquilo que Deus fala: em ti, Abraão, todas as famílias da terra são benditas. Aí às vezes a gente querendo dissociar-se dos judeus, a gente fica assim dizendo: não, são judeus, cristão. Mas a gente tem que lembrar de João 4, na conversa entre Jesus e a samaritana. Jesus vai dizer: a salvação vem dos judeus. Então nós temos que olhar para esse povo de Deus com muito carinho, e vamos lembrar do Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás e feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado aquele que teme
ao Senhor. E se você continuar lendo o Salmo 28, ele vai dizer assim: e Deus vai te abençoar a ponto de você ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Nós temos que unir a nossa família ao povo de Deus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso rememorando os feitos de Deus para aquele povo. E dizemos, do mesmo jeito que Deus cuidou da família de Abraão, Deus vai cuidar da nossa família. Do mesmo jeito que Deus cuidou da família do Isaac, Deus vai cuidar da nossa família. Do mesmo jeito que Deus cuidou da família de Jacó, Deus vai cuidar da nossa família. Deus é um Deus de famílias. Deus é um Deus de famílias. Deus, Ele cuida das famílias. Terceiro lugar, como é que Raabe, ela vai proteger a sua família? Unindo e reunindo a sua família dentro da sua casa. É interessante, irmãos, essa ação da Raabe, de reunir a família em casa, em orientação ou em resposta à orientação dos espias. Em Josué 2,19, os espias vão dizer: será que se alguém sair da porta da tua casa para fora, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas todo aquele que estiver contigo em casa, o seu sangue será da nossa cabeça, será sobre a nossa responsabilidade se alguém colocar a mão neles. Nós precisamos reunir e unir a família dentro de casa. Interessante que, pensando nisso, me veio o texto de 2 Reis 4,4, quando o profeta Eliseu vai falar para a mulher viúva: entra na tua casa com os seus 2 filhos e fecha a porta. Diz: entra na sua casa e fecha a porta. Ou seja, é necessário que as famílias se blindem, é necessário que as famílias se fechem, é necessário que as famílias se cerquem. As famílias precisam se fechar dentro de casa. Isso significa o seguinte: buscar uma proteção espiritual, buscar comunhão dentro de casa, buscar se separar do mal. Jesus, ele falou: quando vocês forem orar, esse foi tema de um debate interessante que eu travei com um irmão. Segundo Jesus, se era para orar num monte ou era para orar em casa. Aí eu li para ele Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra na tua casa, no teu quarto, e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. É preciso fechar a porta, é preciso reunir a família e unir a família dentro de casa. Nesse tempo de confusão e de secularização, a família cristã, ela precisa aprender a fechar as portas. Ela precisa se blindar. Se blindar do quê? Se blindar de uma contaminação espiritual. Se blindar do quê? Se blindar, irmãos, das ideologias. A família precisa se blindar das ideologias do pecado. Precisa se blindar da força da mídia. Precisa se blindar para que o lar seja consagrado a Deus. Às vezes as nossas famílias são muito abertas, as nossas famílias são muito expansivas, são muito solícitas, e a gente vai importando costumes e valores de outras famílias e de outros povos, e de repente a nossa identidade cristã é perdida dentro de casa. É necessário que a gente faça como Raabe, feche a porta sobre a sua família. Aleluia. Quando tinha confusão no cortiço que morávamos, minha mãe não dizia assim: vai lá ver o que está acontecendo. Ela dizia: entra para dentro de casa e fecha a porta. Quando nós estávamos passando por alguma coisa, ela dizia: vem para dentro de casa. É assim. É ali dentro de casa que você vai ter a oportunidade de orar, é a oportunidade de falar a palavra, a oportunidade de expor o evangelho. É dentro de casa. Famílias muito abertas se tornam vulneráveis.
Famílias muito abertas se tornam suscetíveis, sugestionáveis. Famílias muito abertas se tornam presa fácil. Nós, irmãos, precisamos fechar-nos com a nossa família. Eu digo para você, quando é que foi a última vez que você teve um colóquio com a sua família? Um diálogo com a sua família? Aleluia! Você sentou com a sua família junto e pôde almoçar, jantar, conversar das coisas de Deus, fazer alguma brincadeira em família. Às vezes a gente é uma bênção lá fora e é estranho aqui dentro. Não, senhores, eu vou ser uma bênção dentro da minha casa. Eu quero sim pregar, eu quero sim pastorear, mas eu quero primeiro anunciar o evangelho dentro da minha casa, no seio da minha família. A gente precisa aprender a fechar a família. Fecha a sua família. Blinda a sua família. Nossos filhos estão suscetíveis a todo tipo de ideologia, todo tipo de valores mundanos. Como é que você os blindará? Como é que você os protegerá? Como nós criaremos corações fortes, mentes sólidas? Como nós vamos fazer deles carvalhos de justiça, que têm as raízes enfincadas no reino de Deus? Só podemos fazer isso quando eles estiverem conosco dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de casa. Você é a voz profética dentro daquela casa. Você é a voz de autoridade dentro daquela casa. Uracandoremachura bacandaramai. Uracandaramai. Cada palavra sua ali é a voz de Deus ecoando dentro daquela casa. Então levante a sua voz dentro de casa. Fale a palavra dentro de casa. Anuncie o evangelho dentro de casa. Oh glória, oh glória! Oh glória! Eu lembro, irmãos, a gente pobre de Maré Desci. Meu Deus do céu. A gente não tinha um tostão furado. E eu me lembro que a gente andando na rua, um monte de criancinhas. Eu ouvia, sabe, as pessoas do lado dizer assim: isso aí vai ser tudo bandido e essas meninas todas meretrizes. Graças a Deus, Deus blindou a nossa família. Que aquela velhinha ali, sabe o que ela fazia com os 12 filhos? Jogava tudo para dentro de casa. E lá, meu amigo, era a Bíblia, era a palavra, era oração, era ensino, era educação cristã. Oh glória, oh glória, oh glória. Fecha a sua família dentro da sua casa, em nome de Jesus. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, porque Deus vai fazer milagres dentro de casa. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra profética para você. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, porque Deus vai fazer jorrar milagre naquela casa. Haverá unção naquele lugar. Ramachura bacandaramai. Haverá multiplicação de Deus naquele lugar. O Senhor vai responder a orações, a súplicas e a clamores feitos naquele lugar. Fecha a tua família dentro da sua casa. Fala, entra e fecha a porta e vamos conversar. Senta aqui, vamos bater um papo. Oh glória, deixa eu dizer uma palavra. Ah, mas o filho está muito rebelde, pastor, vou expulsar ele de casa. Se você expulsá-lo, ele ficará longe do seu alcance. E se ele ficar longe do seu alcance, você não o influenciará mais. É melhor que ele esteja dando problema ao seu lado, porque ele, de um lado dá problema, por outro, ele está sob a sua influência, a sua palavra, a sua orientação, a sua oração, a sua imposição de mãos, do que se ele ficar dando problema fora dali. Porque ele vai estar dando problema e não vai ter a sua palavra profética e de autoridade sobre ele. Deixa os nossos trabalhosos perto de nós. São trabalhosos, mas são nossos. Deixa eles aqui e nós vamos cuidar deles. Deixa eles aqui e nós vamos cuidar deles. Deixa eles aqui. Uracandaramai, eu estou sentindo, pastor, Deus vai visitar famílias aqui. Uracandaramachurabai. Na casa daquela mulher, abriu ali uma fonte de azeite. Deus diz, vou abrir uma fonte de unção nova
dentro das casas e no meio das famílias. Quem recebe essa palavra, levante a mão, levante a face, levante a voz. Uracandaramai. Os seus filhos não serão aquilo que praguejaram contra eles, não, serão homens e mulheres virtuosos, cheios do poder e da autoridade de Deus, e todos que tiverem contato com a sua família saberão que Deus abriu uma fonte de unção, uma fonte de azeite dentro da sua casa, dentro da sua casa, dentro da sua casa, dentro da sua casa. Candaramana Shurabai. Curacandorema Shurabai. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, porque eu vou fazer coisa grande. Eu queria ler com os irmãos Josué capítulo 2, versículo 24, versículo 15. Josué 24 e 15, leiamos todos forte esse texto. Oh glória! No 3, podemos ler juntos? 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos tomam essa decisão? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão do Eduardo para o mundo, ele vai servir a Deus. Eu não abro mão da Moniquinha para o mundo, ela vai servir a Deus. Eu não abro mão da Mônica para o mundo, ela vai servir a Deus. Eu não abro mão da Dona Patrocínio para o mundo, ela vai servir a Deus. Eu não abro mão do Elias, do Daniel, do Moisés, do Samuel, do Davi, do Jessé, do Adriano, eles virão e servirão a Deus. Eu não abro mão da Sunamita, da Débora, da Dorcas, da Ruth, da Madalena, da Raquel, da Miriam, eles servirão ao Senhor. Aleluias, aleluias. A nossa família servirá ao Senhor. Quantos querem tomar posse dessa palavra? Oh glória, oh glória. Fecha a tua casa sobre você e sua família. Fechar a casa quer dizer ora junto. Fechar a casa quer dizer leia a palavra juntos lá dentro de casa. Fechar a porta quer dizer trata os problemas, sejam eles quais forem, os mais delicados, os mais complexos, tratem dentro de casa. Oh glória. Quando vocês virem as ideologias, os movimentos, fechem a porta, blinde o coração dos filhos, ensine, proteja, coloque um tapume, coloque uma redoma em torno dos filhos, na consciência. Talvez você não tenha muito tempo, mas talvez você tenha o tempo de Jesus. 3 anos. 3 anos foram suficientes para ele fazer a cabeça dos discípulos. Talvez você não tenha muito tempo. Talvez você tenha o tempo apenas de Joquebede. 8 anos. 8 anos foram suficientes para ela fazer a cabeça do Moisés. Talvez você não tenha muito tempo. 11 anos mais ou menos os pais de Daniel, Misael, Azarias e Ananias tiveram. Mas em 11 anos eles fizeram a cabeça dos seus filhos. Eu quero dizer para você, Deus vai blindar os seus filhos, Deus vai blindar a sua família, através daquilo que você tem dito. Levanta a tua voz, como voz profética, dentro da tua casa, levanta a tua voz, como voz profética. Oh glória. E eu quero terminar dizendo que a Raabe, ela protege a sua família, colocando a família debaixo de Jesus, aproximando a família do povo de Deus, colocando a sua família dentro de casa, e ela também salva a sua família, colocando a sua família na família de Jesus. O texto é muito interessante, de Mateus capítulo 1, 5 e 6. Salmão gerou de Raabe, ele gerou quem? Ele gerou Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E de Davi veio o Cristo, o nosso Salvador. A sua família é povo de Deus. A sua família é família de Jesus. A sua família é feita de irmãos de Jesus.
de irmãs de Jesus, de pais de Jesus, de mães de Jesus, porque Jesus falou assim: meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade de Deus, o meu Pai. Aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala para o seu irmão: Jesus não tem vergonha de você. Você é a família de Jesus. Jesus não tem vergonha de você. Irmãos, eu gosto muito de um livro, que é o livro do Philip Yancey. Ele escreveu uma obra linda chamada O Jesus que eu nunca conheci. E nesse livro ele fala sobre a forma como Jesus tratou a sua família. E geralmente usam-se a frase assim: roupa suja se lava em casa. Mas Jesus, como disse o Philip Yancey, lavou a roupa suja da sua família e pendurou no varal da história. A Raabe era uma meretriz que foi transformada pelo poder de Deus e da palavra de Deus. E na hora de inspirar os autores dos evangelhos, Jesus não sublinhou, ele não escondeu, ele não camuflou a Raabe. Ele disse: não, coloca aí ela, da mulher que fora prostituta. Deus deu para ela um casamento com um homem chamado Salmão. E esse homem foi pai de Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E Davi gerou o nosso Cristo. Fala para o seu irmão: Jesus não se envergonha de você. Você é a família de Jesus. Diga: Jesus não se envergonha da sua família. A sua família é a família de Jesus. A sua família é a família de Jesus. Jesus vai lá visitar a tua família agora. Eu quero saber se porventura há entre nós alguém que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas hoje quer abrigar-se em Jesus. Dê um sinal com a sua mão. Um jovem, uma jovem, um moço, uma moça. Veja você que está aí do lado de uma pessoa, veja se essa pessoa ainda não serve Jesus, e se ela quer hoje aceitar Jesus, se ela quer voltar para Jesus. De repente você veio no culto aqui trazido por alguém da sua família, você foi exposto ao sol da justiça, e o sol da justiça quer brilhar na tua vida. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus, ou aceitar Jesus? Tem? Dê um sinal com a sua mão. Não tem? Que Deus te abençoe. Agora eu queria pedir licença ao pastor Misael, fazer uma coisa aqui que vai bagunçar um pouco a nossa ornamentação, mas é bom. Vai até onde está o seu familiar e vamos orar juntos. Vamos lá, vamos orar. Una as famílias, por favor. Procura aí, onde está o seu parente aí? Pedir licença ao pastor aqui, se o seu parente estiver aqui em cima, que você suba aqui para a gente orar. Vamos orar. A nossa família é a família de Cristo. E a nossa família, aleluia, é uma família profética. É uma família sacerdotal. Uracandore manashurabai. Oh, aleluia, sai do seu lugar. Oh glória, oh glória. E por acaso você está aqui e você não tem ninguém aí da sua família? Dá uma olhada para o lado aí. Tem um irmão seu aí, uma irmã sua. Oi? Wendel. Oh glória, o Wendel está aceitando Jesus. Vem aqui, Wendel. Oh glória, vem alguém com ele aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Oh Wendel, Senhor Jesus tem uma nova história para você, filho. Você está recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Estenda as mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Pai, o Wendel está aqui, Senhor. Ele ouviu a tua palavra. Ele foi motivado por um irmão que estava ali do lado dele a entregar a vida para ti. Começa uma obra nova, Senhor, na vida dele agora. Escreve o nome dele no livro da vida. Perdoa os seus pecados e o cele com o teu Espírito. Ah, Pai, move uma obra através dele, uma obra nova e extraordinária na sua família, na sua casa, no seu lar. Que o novo tempo comece ali. Liberte o Senhor de todo tipo de vício. Quebre todas as correntes, todas as cadeias.
e faça-o, ó Deus, sentir a alegria da salvação, a paz da salvação e a paz do teu Espírito. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém. Agora você está aí perto da família? Aleluias. Agora você que não está perto de alguém da família, dá uma olhada do lado, porque tem alguém da igreja aí. Você pode dar uma mão para esse irmão aí que está do seu lado, para essa irmã. É sua família, aleluia, é sua família, é. Oh glória, oh glória. Você escolhe Jesus e a família de Cristo vem a reboque, é sua família. O Salmo 113 fala: é Deus quem faz o solitário habitar em família e a estéril se tornar mãe de filhos. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero que você ore pela família em nome de Jesus. Pai, nós queremos elevar as nossas vozes a Ti aqui esta noite, orando a Deus pelas famílias, Senhor. Eu quero orar pela Mônica, eu quero orar pelo Dudu, eu quero orar pela Moniquinha, quero orar pela minha mãe, quero orar pelos meus irmãos, minhas irmãs. Quero colocar nas tuas mãos meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias. Quero colocar nas tuas mãos a minha sogra, a dona Maria Alice. Hoje é aniversário dela. Derrama a tua bondade sobre ela, a tua graça, Senhor, sobre o meu cunhado, Senhor Gustavo, sobre todos da família da Mônica, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela família do pastor Misael, a irmã Edilene, os seus filhos, a família dos obreiros aqui, Senhor, dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, dos diáconos, dos cooperadores. Eu quero orar a Deus pelas famílias representadas aqui, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas senhoras, pelo coral, pela orquestra, Senhor, pelos obreiros da tua casa. Ah, meu Deus, visita, Senhor, cada familiar, fortalece os casamentos aqui, Senhor, fortalece a relação conjugal, quebra, Senhor, todo tipo de distância, Pai. Ah, meu Deus, quebra todo tipo de discórdia, de desavença, estabelece a paz, Senhor. Em nome de Jesus eu oro também pelas relações dos pais com os filhos aqui. Restaura essas relações, não deixa crescer nenhuma raiz de amargura entre, Senhor Deus, pais e filhos, Senhor. Antes, Pai, que os nossos filhos sejam bênção do Senhor, ó Pai, iluminados pela Tua graça, iluminados pelo Teu poder, iluminados pela Tua palavra, iluminados pela Tua misericórdia. Que a nossa família seja um lugar de bênção, seja um lugar de refrigério, que o nosso lar seja um lugar de alegria, de contentamento e de paz. Colocamos as nossas famílias nas Tuas mãos. Amém.